Olá pessoal, eu sou o Beto, sou da Igreja Menonita Evangélica Nova Aliança e eu conheço o projeto Holy Hour através do pastor Nasser desde a primeira reunião. Frequento já há algum tempo, desde que esse projeto começou, um projeto muito legal, muito importante para nós, somos cristãos, homens cristãos, tem feito muita diferença na minha vida desde que começou, tanto na minha vida pessoal como na minha vida espiritual e profissional. É um projeto muito bacana, que não abrange só sua vida espiritual, mas todas as áreas da tua vida. Um projeto assim que é de muita importância mesmo para você que é cristão. Se você não é cristão e tiver a oportunidade de estar vendo esse vídeo, venha conhecer esse trabalho. Um trabalho muito bacana, você não vai se arrepender. A gente espera vocês todas as segundas-feiras aqui no Castelo do Batel a partir das 18h30, sempre com uma palavra de ânimo, de incentivo e óbvio, dentro da palavra de Deus, que é o mais importante. Porque se não fosse através da palavra de Deus, não valeria a pena a gente estar aqui. E hoje eu faço parte dessa equipe de recepção e me sinto muito honrado, porque é uma coisa que toca você. Você tem que estar junto com a gente para você perceber. Só você assistir é legal, mas você estar junto e poder sentir a tua presença com a gente aqui vai ser muito legal. Está aberto o convite, venha que você não vai se arrepender. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite a todos vocês. Bom demais estar aqui mais uma vez. Eu quero dizer que Deus tem sido muito bom comigo e acredito que Deus é bom com você também. Eu quero adiantar a vocês que o nome para falar hoje não era o meu. Eu não estava nessa escala. Acontece que na sexta-feira, quando eu saía de uma palestra que eu fiz para a Marisol em Jaraguá do Sul, o vôlei me ligou e o telefone não pegava, a estrada, eu estava vindo para uma estrada um pouquinho, não pela 101, até a 101, eu vim para uma estrada chamada Rodovia do Arroz, não sei se alguém conhece, e ali o telefone não pega legal. E o vôlei me ligou, acho umas 3, 4 vezes, eu só fui conseguir ligar para o vôlei depois quando eu estava aqui chegando em Curitiba, isso já era final de tarde de sexta-feira. E o vôlei chegou para mim com toda aquela simpatia alemã que ele tem, e ele disse assim para mim: "Ô, Menegatti, está tudo certo para a segunda-feira, né?" Eu digo: "Não sei, está certo amanhã, que era sábado, seria o sábado, na tua igreja às 9 horas da manhã, ok?" Não, lá está certo também. Mas na segunda também está certo, né? Aí eu me lembrei de uma história, de uma passagemzinha que aconteceu comigo, e essa é bem verdadeira. Eu ainda trabalhava na nossa empresa, em Santa Catarina, e aí, numa ocasião, eu estava em Chapecó, e o pessoal lá se reuniu para jogar um futebol e tal, e avisa um, avisa outro, está marcado na hora, a gente estava lá na hora, e aí chegamos lá, espera 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Quando chegou em 1 hora, a gente se reuniu e foi falar com o organizador do futebol. E aí, o outro time diz ele assim: "Olha, eu não sei nem o que dizer para vocês. Aconteceu um probleminha." E eu digo: "Qual é o probleminha?" "É que eu esqueci de avisar outro time." Então tem algo a ver, né? Está mais ou menos parecido
com aquilo que aconteceu comigo aqui. Mas, na verdade, eu falei para ele, olha, eu vou buscar estudar alguma coisa, não é do meu feitio vir aqui junto com vocês, ou em qualquer lugar que eu vá, seja numa outra igreja, seja o meu trabalho profissional como palestrante, de falar alguma coisa para as pessoas sem que eu tenha, no mínimo, preparado e tentado estudar aquilo ali, para trazer algo que possa verdadeiramente servir para a vida de vocês, que possa agregar, não somente agora, mas que possa você sair dessa conversa nossa, dessa reunião, e refletir sobre aquilo que está sendo dito e colocar em prática. De nada adianta qualquer pessoa que vem aqui trazer algum conteúdo para você e você sair do jeito que você entrou. Não, a ideia é exatamente fazer com que essas palavras possam fervilhar na sua mente, no seu coração, e trazer para vocês algo que, opa, peraí, aqui eu preciso pensar diferente, eu preciso mudar na minha vida urgente. Eu não sei em que área, se é na sua área pessoal, na sua área profissional, relacionamento com a sua família, com os seus colegas, eu não sei. O fato é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve aqui. No culto de ontem, pela manhã, o pastor Pascoal, que está aqui presente, que nos dá a alegria de estar presente nessa nossa reunião, o pastor Pascoal fez o seu sermão, a sua fala, foi, para mim, com um sentimento, pastor, de desabafo, diante de tudo que a gente está vendo, ouvindo nos últimos dias aqui no nosso país, em especial Curitiba, porque Curitiba agora é uma nova república, né? E o pastor Pascoal falou com o coração aquilo que estava, sabe, tocando nele como preocupação e também como um alerta para nós, povo de Deus, do que está acontecendo e do que poderá vir a acontecer, que vai impactar diretamente na nossa vida, seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo... Tudo vai interferir, vai influenciar, e pode ter certeza, não vai ser positivamente. O pastor Pascoal usou um termo que seria convulsão social, ou seja, o que está acontecendo pode trazer repercussão, pode trazer problemas ou consequências bastante complicadas para nós. E eu confesso que até então a gente vinha ouvindo, mas de repente a gente ouve de uma pessoa que está completamente fora desse mundo de política, desse mundo de juiz, Supremo Tribunal. O pastor vem falar para nós, gente, se preocupem. E nós não podemos ficar parados. E eu saí dali com duas certezas ontem, pastor. A primeira certeza que eu saí, que nós verdadeiramente estamos diante de um tremendo problema. Essa foi a primeira certeza que eu saí. Que ainda tem gente que acha que não, isso daí vai virar em pizza. Ainda tem gente apostando e confiando no outro lado. Vocês sabem qual é o outro lado. Não preciso dizer aqui, nem a cor do outro lado. A outra certeza que eu tive é que a minha vida e a sua vida continua. E os problemas que eu tenho, os problemas que você tem, apesar desse grande problema que a gente está sentindo e está sendo bombardeado todo dia pela mídia, os meus problemas não pararam e os seus problemas também não pararam. As suas contas continuam vindo na sua casa, não continuam? Seus funcionários continuam tendo dor de barriga, não continuam? Aquele que faltou na semana passada, ele nem avisou porque faltou, mas continua faltando, continua dando problema. O seu cliente continua querendo dar cheque fiado para você, e aí? Ou seja, agora a gente vai parar com tudo o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando, o que a gente está se preparando, o que temos realmente para produzir, e vão ficar apenas escutando, olhando? Não. Eu passei a entender que a gente agora é uma hora da gente se preocupar, sim, mas é hora da gente agir. E agir naquilo que você pode agir. Agir diante dos problemas que estão na sua mão, na sua frente, diante de você. Com base nisso,
eu trouxe esse tema para você. Como agir nas adversidades. A Bíblia, ela é recheada de casos, de exemplos, de situação de problema, de adversidade. E a gente precisa ler mais a Bíblia e buscar entender um pouco e buscar aprender com aquilo ali. Aquele livro é o livro mais atual. É o livro que responde todas as nossas dúvidas, as nossas perguntas em qualquer área da sua vida. Só que muitas vezes a gente não está nem aí para aquele livro e a gente, nem sei por que a gente leva ele para a igreja às vezes. Diante dessa reflexão que eu fiz, e eu posso dizer para você que eu fiz essa reflexão ontem à tarde e hoje. Eu parei para refletir um pouquinho sobre alguns casos da Bíblia. E um caso que me chamou muita atenção e que eu gostaria de trabalhar com você, eu gostaria que o irmão colocasse na tela, vem de uma passagem que está no livro de Josué, que é exatamente o capítulo 1 de Josué. Eu não sei se você já leu, eu não sei se você já pôde refletir um pouquinho sobre o que está escrito na Bíblia, sobre essa passagem de Josué, aonde fala que o Moisés morreu e que o Josué agora é o cara, que o Josué assume a sua posição de líder e ele tem que dar conta do povo. E o que eu queria nessa noite com você é, em cima desses versículos, do 1 ao 9, a gente parar um pouquinho para refletir em cima de alguns deles. Alguns desses versículos vão dizer apenas, tomou esse lugar, tomou aquele lugar eu vou te dar, e assim por diante. Então tem alguns pontos que eu quero considerar com vocês, em cima do capítulo do 1 até o versículo 9. Entendendo que esses versículos podem ser para nós ferramentas aplicáveis no nosso dia a dia. Apesar de você pode estar indo muito bem, obrigado, mas eu sei que aqui, como eu, tem muita gente aqui com dificuldade, com problema, e está precisando muitas vezes de alguma dica, alguma estratégia, alguma, saída para tentar resolver um problema que às vezes é colocado pela vida na sua frente, na sua porta, no seu dia a dia do seu trabalho. Então eu queria ler com vocês rapidamente todos esses versículos do 1 ao 9. Vocês me ajudam? Vamos lá? Primeiro lá, Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, levanta-te quem? Levanta-te Josué, né? Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente precisa sempre pedir a direção de Deus para que a gente consiga entender um pouquinho. Eu não tenho a formação e não tenho sequer a capacidade de ter uma interpretação como um pastor tem. Eu não sou pastor, mas eu me esforcei. Eu tive bom ânimo para tentar entender o que Deus está dizendo para Josué, mas está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite.
Ele está dizendo para nós coisas que de repente parecem tão simples de fazer. E aí a pergunta é, por que a gente não faz? Por que a gente considera algo, olha, isso é só para o Josué? Não, é para você. O mesmo Deus que deu para Josué a condição de chegar à terra prometida, é o mesmo Deus que dá para nós a condição de chegar naquilo que a gente quer chegar. Vamos só lembrar uma coisa, talvez você não conheça. Quem era o Josué? Josué era aquele segundo homem do grupo de Moisés. Moisés é aquele que livrou o povo do Egito, 40 anos andando no deserto, com a promessa de que um dia chegaria na terra prometida, só que ele não chegou na terra prometida. Por quê? Porque ele capotou antes, ele morreu antes, infelizmente. E aí então, Deus chama quem? Josué, era o seguinte da lista, né? Era o que estava, era o seu assessor imediato. E aí começa a coisa. Então se a gente pegar no número 1, a gente vai ver só que ele está apresentando quem é o Josué e tudo mais, mas a segunda lista diz assim, Moisés, teu servo é morto. Olha lá o que ele diz, ó, levanta-te. Levanta-te, pois, agora. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Ele está dizendo assim, meu amigo, se você quiser conquistar alguma coisa, levanta a cara. Levanta da cadeira, levanta da cama, mas não pode ser amanhã, não adianta você dizer assim, não, mas eu estou com sono, eu estou um pouco cansado. Não, é levanta-te agora. Ele está com uma urgência, ele está com o tempo pequeno, ele está dizendo para você, não pode ser depois, não fica dormindo, não fica parado e depois vai se queixar de que não conquistou as coisas. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo assim, ei, você tem que ter ânimo, você tem que levantar agora, não pode ser depois não, é agora. Tem gente que acha que porque na Bíblia está escrito assim, Deus abençoa os que dormem, o cara vai dormir. Agora pensa comigo em sã consciência, se Deus abençoa os que dormem, está escrito lá. Imagina o que Ele vai fazer com você se você levantar cedo, levantar agora e for ralar e for fazer teu negócio e vai atrás do que tem para fazer. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você de uma maneira sobrenatural a partir do momento que Ele perceber que você vai se levantar e vai estar disposto agora. Chamou? Eu estou aqui à tua disposição. É comigo. Não adianta deixar para depois. A hora é agora. O tempo está passando. E tem uma máxima, não sei se aqui se fala, mas eu venho lá de Santa Catarina, morei numa região onde tem muita tradição gaúcha, diz que o cavalo passa encilhado uma vez, se você não aproveitar aquela oportunidade, meu caro, você vai perder, e não vai talvez ter outra na sua vida, é agora. E aí a pergunta é, você já levantou? Ou você ainda está deitado em berço esplêndido, imaginando que a coisa vai acontecer para você? Não, levanta. A hora é agora. As oportunidades da vida, elas não podem esperar a tua boa vontade. Você é que tem que perceber as oportunidades da vida e estar pronto, ou seja, estar agora pronto para assumir. Se você continuar essa leitura, você vai ver que tem um outro ponto interessante nesse mesmo versículo, onde ele fala assim, olha, você tem que passar o rio Jordão. Está lá, ó. Pois agora passa este Jordão, tu e todo o teu povo. Alguém já passou um rio a pé? Ou a nado? Sabe da dificuldade? Agora imagina o que Josué precisava ter de coragem, não só por ele, mas ele como líder, liderando um povo cansado de 40 anos, e agora Deus diz para ele, levanta-te agora e passa esse rio, passa o Jordão. Olha, o cenário dele já não era dos melhores. Seu grande líder, Moisés, morto. Pela frente, um rio, que ele não sabia se era fundo, aonde era fundo. Mais à frente do rio, quando ele passasse do rio, ele tinha uma montanha, que ele tinha que escalar a montanha. E tudo isso com o quê? Crianças, mulheres, tudo que eles puderam amealhar ao longo de 40 anos no deserto, seja lá que gado era, se era ovelha, se era boi, seja lá o que era. Ou seja, muita dificuldade tinha.
Eu aprendo que nós também temos dificuldade, e muita dificuldade. Mas é preciso coragem. E a coragem, ela faz surgir, ou ela vem de uma coisa chamada fé. Eu não sei se você já leu, mas em Hebreus está escrito a definição de fé. E na minha maneira de interpretar, eu não vou dizer o versículo corretamente, mas a fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver, mas que o meu coração está dizendo, vai dar certo. Eu não sei com o que você trabalha, mas eu posso assegurar você, se você usar da sua fé, você vai ter a coragem necessária para enfrentar todo o seu mês de trabalho. Porque você muitas vezes trabalha, por exemplo, quem trabalha com vendas aqui, levanta a mão para mim. Legal, pensa comigo, você ganha da sua empresa uma meta, essa meta precisa ser cumprida. Só que essa meta é dada para você no início de um mês. E você começa a trabalhar sem saber se ao final do mês você vai conseguir atingir a meta. Você pode trabalhar o tanto que você quiser, se você não jogar nessa panela aí uma dose gigante de fé, você não vai conseguir chegar lá, meu amigo. Você precisa ter fé e lançar mão da tua fé para que você possa chegar lá no final e você conseguir realizar aquilo que você tem para ser realizado, a tua meta. Senão não vai dar certo. E outra coisa, a Bíblia diz que não adianta também só ter fé. Você tem que meter a mão. A Bíblia diz que a fé por si só, ela é o quê? Morta. Então o que está aprendendo aqui? Está aprendendo o seguinte: primeiro, levanta, é agora, meu amigo, é agora. A hora chegou para você. Está passando o cavalo encilhado. Você tem que pegar aquela oportunidade. Poderá ter problemas na frente, saiba, vai ter problema, vai ter um Rio Jordão para você, vai ter um desafio gigante para você, mas você tem que ter o quê? Coragem. A coragem vai fazer com que a sua fé seja cada vez maior. Jogue essa fé no teu negócio. Agora, não adianta só a fé. Você vai ter que trabalhar, arregaçar a manga e meter a mão na massa. Senão, as coisas não vão acontecer. Ok? Se a gente pegar o versículo 3, diz ali, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Isso aqui também está dizendo para mim o quê? Que quando a gente tem coragem, e quando a gente tem iniciativa, quando a gente tem fé, quando a gente tem obras ou atitudes, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu estou cansado de ouvir gente reclamando da vida, e aí eu pergunto para ele assim, tá, mas não, a coisa está ruim, mas e o que você tem feito para melhorar essa situação? Não, eu estou esperando aí, né? Não. As coisas vão ser colocadas na sua frente, as bênçãos vão aparecer para você à medida em que você acreditar, tiver fé e trabalhar. Então ali onde ele diz, tem a planta do... onde você colocar a planta do pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Eu entendo que é exatamente o caminho de você ter fé, ter coragem, mas ter atitudes para fazer a coisa. Se Deus está dizendo, e disse para Josué, Deus vai dizer para você. Deus vai abrir portas para você, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus tem bênção para você que você não imagina, assim como tem para mim também. Às vezes Deus está te permitindo passar por uma situação complicada, uma situação de desafio, uma situação às vezes até que dá vontade de desistir, exatamente para testar até onde você confia em Deus, até onde você vai a tua fé. Então a gente começa a refletir um pouquinho sobre o que está escrito, traga para o teu negócio, traga para a tua vida, e você vai ver, poxa vida, às vezes eu tenho falhado, por quê? Porque sequer eu tenho lançado a minha fé, tenho acreditado. Deus está abrindo porta. Outro dia eu fui chamado para fazer uma palestra numa empresa, talvez uma das maiores empresas do mundo, na área de temperos, sabores, corantes para alimentos. Uma empresa que fica aqui em Santa Catarina. Às vezes a gente nem sabe.
E eu comecei a perguntar, mas como que a gente vai chegar nesse lugar? Como que o meu nome chegou na mesa daquela pessoa para escolher o Menegatti como palestrante? Quando Deus vê no teu coração a tua boa vontade, quando Deus vê no teu coração o teu desejo de cumprir o seu propósito, quando Deus vê no teu coração, sabe, que você, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer, Deus começa a te liberar a bênção. E bênção sem medida. No versículo 5 está escrito, ninguém poderá te resistir. Põe lá no versículo 5, está ali, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que eu vejo aqui? Quando você trabalha determinado, quando você busca aquilo com fé, com atitude, com coragem, eu vejo que é difícil alguém te alcançar. Sabe o que eu tenho visto aí nesse mercado? Apesar de tudo o que dizem, tem gente crescendo. Tem gente crescendo. Tem gente... Semana passada eu falei com um profissional, dono de uma rede de lojas, onde ele diz assim, em 2016, eu acho que eu não vou crescer os mesmos 20% que eu cresci em 2015. Quanto você cresceu em 2015? Se é que cresceu. Ele cresceu 20, ele acha que não cresce 20, ele acha que fica em 15. Tá bom para você? De crescimento? Ou seja, tem alguém crescendo. Isso diz para mim o seguinte, que tem gente que cresce e tem gente que sequer está indo para o mercado. Eu conheço, assim como conheço empresas que estão crescendo 15%, eu conheço empresas que tiraram da área de vendas, tiraram do campo todos os seus vendedores. Por quê? Porque tem uma dificuldade, tem uma turbulência, está difícil, está complicado, o mercado não está comprando. Olha o que eu quero dizer para você, e que tem a ver com esse versículo. Ninguém pode te resistir, ninguém pode te parar. Se você, apesar da dificuldade, continuar trabalhando, continuar se dedicando, continuar se preparando, estudando, buscando se desenvolver, olha o que vai acontecer. Você vai estar na frente do seu concorrente que não está fazendo isso. Toda essa bagunça política, econômica que a gente está vivendo, uma hora acaba. Nada dura para sempre. Nós vivemos num mundo que é cíclico. Uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está aqui embaixo. Só que uma hora vai acabar isso daí. E se você empreendeu alguma força, algum esforço agora, quando acabar toda essa onda aí, como é que você vai estar? Na frente de quem não fez nada. E ninguém vai poder te deter, ninguém vai te parar nessa hora. Agora, aquele que não fez nada e que tirou o time de campo e que parou nesse momento, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, gastar muito, para quê? Para sair daquela inércia e criar velocidade para tentar te alcançar. Mas não vai dar tempo mais, porque você já foi. Então, ninguém pode te parar nessa hora, desde que você continue. Está difícil? Eu sei que está difícil. Eu sei que está bem difícil. Se você pegar ali, está escrito ali, ó. Os dias da tua vida, ninguém, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu sei que está difícil, Deus já sabia. Deus sabia que ia ter pedreira para nós, ia ter briga, ia ter um monte de coisa, dificuldade, adversidade, aflição. Por isso a Bíblia diz, no mundo tu vai ter aflição. Só que o mesmo Deus que diz para você, ei, o mundo vai te dar aflição, e não vai te dar uma vez só, vai te dar várias e diversas vezes. O mesmo Deus, ele diz para você assim, mas eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Tu pode entrar no fogo, tu não vai te queimar, tu pode entrar na água que tu não vai afundar, porque eu estou contigo, aonde quer que você vá, eu vou estar contigo. E às vezes a gente esquece de chamar Deus junto com a gente acha que tem força nos braços para realizar, para fazer as coisas. Não, chama Deus junto com você. Tem gente que acha que ia ser moleza.
Às vezes o camarada monta um negócio, põe uma loja, um escritório, achando que a vida ia ser moleza. Moleza, meu pai dizia assim, moleza, meu filho, é comer pão com banha. Alguém já comeu? Isso é moleza. Leite com polenta, já comeu? Isso é moleza. Agora, a vida está aí para te dar dificuldade, barreira, para ver até onde você aguenta. Por isso, meu amigo, chama Deus para estar junto com você. Eu sei que vai ser bem mais fácil, bem mais tranquilo. O versículo 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Talvez aqui o esforço possa ser compreendido sob 3 aspectos. Um esforço, talvez, mental. E aí, no esforço mental, a gente precisaria pensar o que você tem feito para alimentar a sua mente. Que tipo de exercício mental você tem feito? No sábado, eu estava lá na igreja do vôlei, na INA, e conversando com um senhor que seguramente ele não faz mais os 80 anos. E ele fala 5, 6 idiomas, não sei se o vôlei está aí, pode confirmar. E ele dizendo, inclusive depois eu conheci o sogro do vôlei, outra pessoa já de idade, que dizia assim, eu exercito a minha mente. Eu leio em alemão, eu leio livro em inglês, e às vezes eu leio em português, se bem que isso eu não entendo direito, mas eu leio em tudo que é esse idioma. Ou seja, a gente precisa cuidar com a nossa mente. Saber o que a gente está colocando aqui dentro. O que você tem lido? O que você tem ouvido? O que você tem visto nesses últimos dias, que a gente possa dizer assim, não, isso realmente tem alimentado a minha mente, e eu tenho feito um esforço na direção de alimentar isso daí. Segundo, é a força espiritual. Perdão, força física. A força física, o que você tem feito para manter o seu corpo em perfeitas condições? Você é o templo do Espírito Santo. Teu corpo tem que estar bom. Você é agora um líder que vai fazer com que teu povo todo caminhe junto com você. Se você não tiver força, resistência, você não vai chegar lá. Você não vai conseguir vencer o outro lado. O que você tem feito com o teu corpo? O que você tem comido, o que você tem bebido? Você tem feito alguma ginástica? Levanta-te agora. Vai para a academia. Vai caminhar. Vai fazer algum tipo de esforço físico que possa fazer você cansar, sim, mas que possa permitir que você tenha um corpo capaz de resistir às intempéries que vêm por aí. Terceiro tipo de esforço é o esforço espiritual. E ser forte espiritualmente não é talvez decorar versículos da Bíblia, mas é você ter a consciência que depende de Deus. E quando você depende de Deus, você consegue descansar no Senhor. Algo que eu demorei muito para entender esse versículo. Como é difícil descansar no Senhor. Mas quando tu tem força espiritual, você tem a condição de entender essa total dependência, seja na sua profissão, seja na sua família, na sua vida, no seu dia a dia. Tem outro ponto que fala nesse mesmo versículo que diz, tem bom ânimo. Você sabe o que quer dizer ânimo? Ânimo é uma palavra do latim que significa alma, vida. E ali diz, você tem que ter bom ânimo, você tem que ter vida, alma, para fazer as coisas. A pessoa que não tem ânimo, é uma pessoa que não tem prazer de viver, de trabalhar, nem de curtir a vida. Então a gente precisa entender que ânimo é uma qualidade de quem tem vida. E como é engraçado, como a gente se desanima fácil. Como o desânimo vem nos últimos dias atormentando a nossa vida. E como é ruim quando a gente está ao lado de alguém desanimado. Eu não estou dizendo que você está desanimado, ao contrário, eu estou dizendo que outras pessoas que chegam até nós desanimados e nos atrapalham, às vezes
chegam a contaminar a nossa mente e faz com que a gente fique desanimado também. Quer ver coisa ruim, coisa chata, é quando você vai numa loja e é atendido por uma pessoa desanimada. Não tem nada pior. O que falta para ela? Vida! E ali, Deus está dizendo para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus está querendo dar coisa para você. E Ele não vai te dar se Ele não perceber que tu está se esforçando e que tu tem bom ânimo para conquistar as coisas que Deus tem separado para você. No versículo 7, está escrito, esforça-te, tem muito bom ânimo. Ele ainda dá uma reforçada. E ali ele diz que, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e diz ainda, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui o que a gente pode entender desse versículo? Que Deus está querendo que o Josué seja, assim como nós, obedientes à palavra. E falar de obediência no mundo atual é complicado, né? Eu tenho certeza que você foi educado de uma maneira e hoje você agradece por ter sido educado daquela forma. E você cresceu porque você foi obediente. Quando deixou de ser obediente, alguma correção veio. Hoje, vai fazer alguma coisa parecida com seu filho para ver. Como é difícil a gente falar de obediência quando o colégio do seu filho, muitas vezes, permite que o seu filho responda para você, permite que o seu filho desafie você, permite que o seu filho veja qualquer tipo de programa, qualquer tipo de joguinho na internet, na televisão, no YouTube, permite que coma sentado na mesa como se fosse índio com as pernas dobradas. Eu sei que os filhos de vocês não fazem assim, mas a minha já fez outro dia. E aí você vai chamar atenção. Parece que vem uma voz da professora dizendo assim, não tolhe a criatividade do seu filho, a iniciativa, a inteligência, a capacidade de fazer algo diferente. O que Deus se agrada é de um homem e de uma mulher obediente, que atende a sua palavra. E ali ele pede, não te desvies para a direita, não te desvies para a esquerda. Muitas vezes no nosso trabalho, talvez para atingir o resultado mais facilmente, a gente esquece desse princípio. E a gente busca ou a direita ou a esquerda, às vezes os dois lados. Às vezes a direita e a esquerda junto. Para ver se a gente consegue facilitar, para ver se a gente consegue acelerar o processo. E esquece. No mundo de hoje, essa obediência, no meu entendimento, tem tudo a ver com foco. Foco é a obediência. Eu falava no sábado, lá na INA, sobre objetivos, metas e foco. E foco é a obediência necessária para você atingir seus objetivos ou suas metas. Senão você não consegue alcançar. Mas muitas vezes a gente perde o foco. Por quê? Porque nos desviamos para a esquerda ou para a direita. Ou melhor, porque nós não fomos obedientes com aquilo que a gente tinha e devia saber. Porque quando você traça uma meta, você sabe quais os caminhos. Os caminhos se chamam estratégias para alcançar aquilo que você deseja. Se você se desviar daquela estratégia, você não chega. Se você se desviar do seu horário como profissional de venda, já que eu citei essa profissão, você não chega no final do mês atingindo a sua meta. Então é preciso que você tenha foco. E foco nada mais é do que obediência. No versículo 8, diz para não se apartar da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, para que a palavra de Deus esteja na tua boca. Mas aqui eu entendo o seguinte, de que não só a Bíblia você precisa manter na sua boca, mas você precisa buscar outros preparos. Você precisa buscar também outros conhecimentos. A Bíblia diz para você não se apoiar no seu próprio conhecimento. E quando você se apoia no seu próprio conhecimento, quando você se acha o cara, quando você entende ser o sabedor das coisas, vem uma outra pessoa e derruba você, porque ele tem mais conhecimento que você. Quando você acha que você tem todo o conhecimento, alguém vem e toma a sua frente.
O que eu estou tentando entender desse versículo, do versículo 8, onde diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ele está dizendo para que eu conheça sim a Bíblia e conheça o que da Bíblia pode ser aplicado no meu dia a dia. Mas eu também consigo entender aqui que eu devo buscar outros conhecimentos que venham agregar valores dentro do meu coração. Que venham agregar mais conhecimento para mim, aumentar o meu estoque de conhecimento, que venha me facilitar a minha vida na tomada de decisões. O versículo 9 diz assim, não te mandei eu, até tem um escrito diferente, né? Não te mandei eu, mas aqui diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mais uma vez Deus pede a Josué, e certamente pede a nós também, que nos esforcemos, e que a gente possa ter bom ânimo. Ele está dizendo para você e está dizendo para mim, de tudo o que Ele falou que pode te dar. Se você ainda assim não entendeu que precisa de esforço, de ânimo, e que todo sucesso demanda esforço, tudo que você conseguiu até hoje, olha para trás e veja o tanto que você já trabalhou e já ralou. E Ele ainda está dizendo para você, esforça-te e tem bom ânimo. E aí continua, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, todo sucesso vai exigir esforço, vai. Vai pedir boa vontade, bom ânimo, vai. Nada vai ser fácil na tua vida. Não foi até agora. E não vai ser daqui para frente. Nada fácil na sua vida. Mas eu termino entendendo que será bom para mim e será bom para você, se você atender o que está escrito no livro da vida, se você ouvir e praticar a palavra de Deus que está escrita para você. Não foi só para Josué. E eu tenho certeza que se Deus perceber no teu coração todo o teu desejo, todo o teu esforço, todo o teu ânimo, Deus vai continuar te abençoando cada vez mais. Por uma única razão. Deus te ama e Ele é fiel. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?